Minha amiga, esse aqui, irmãos. Esse menino que nós se conhece desde só 30 e poucos anos, quem se conhece? E ver ele cantando com essa graça, com esse jeito lindo. E não ter deixado Jesus, porque os embates da vida, a maioria quando pega um ventinho, né, não precisa nem o barco, o vento levar o barco na vela, né? Tem um negócio com uma vela aí, para um paninho, a vela nem precisa bater no pano, já foi, já largou Jesus de pano. E nós estamos aqui. É porque somos melhores, irmãos? Você é melhor, eu sou melhor? Não. É porque Jesus é. Aí é porque Jesus é bom. Ele é muito bom. Eu cheguei hoje do Tocantins, sabe? Eu fui de manhã com a minha sobrinha, fui buscar os milho. Quando nós chegamos ali, tiramos as coisas, a gente vem de interior e vai para o interior e leva as coisas para uns e outros para outros. E quando nós estamos ali naquele embate, eu saí um pouco, minha filha disse: mãe, vem almoçar, mãe. Vem almoçar, mamãe. E eu saí e deixei eles ali. E eu olhando para a minha fartura que Deus me deu, e de repente eu comecei a conversar com Jesus no pensamento, como todos nós faz isso, e tem um pensamento mais alto, né, quando a gente pensa que não está falando. Irmãos, e de repente o Senhor me tomou naquele lugar. O rapaz que mora lá na minha casa, que está lá na chácara, um amigo de infância do meu esposo, e eu ainda conhecia ele da jovem. Eu também ainda era jovem na época. Eu tinha 16, 17 anos quando conheci. E ele se espantou. Meu Deus, ele me chama de velhinha. Meu Deus, a velhinha está doida. Correu de lá para cá e minha sobrinha, que é advogada, mas é serva de Deus, veio também. E correram meu neto, bisneto, tereneto, correram tudo para olhar. Assim o povo conta, né? Eles contaram depois. E nós ficamos ali, irmãos, porque quando Deus quer conversar comigo, com você, eu não sei, porque tem gente que tem curiosidade, Deus começa a usar ele ali, ele fica com medo de alguém saber, de alguém ver, de alguém ter filmar, alguém bater foto, mas não sei o que. Eu estou preocupada com isso. Estou preocupada não, estou feliz. Aleluia! Minha intimidade com Deus, não há ninguém quem possa impedir, porque só Ele pode. Ele está falando e aí eu me calo. Irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus em Atos capítulo 3. Aleluia. Quero aqui agradecer essas mulheres de Deus que estão aí no banho, né, comigo, cantoras muito especial, linda, capacitada, cheia da graça de Deus. E isso não é para todo dia não, né? Isso é quando Jesus quer. Aleluia. Acharam aí? Atos 3. Glória a Deus. Agora começa a ler. Ele começa dizendo assim: Pedro e João subia junto ao templo, a hora da oração nona, e era trazido um varão que desde do ventre sua mãe era coxo, o qual todos os dias punhava-se à porta do templo, clamando, chamado Formosa, para pedir esmola, que entrava, né? Que entrava. E ele, vindo Pedro e João, que ia entrando no templo, pediu-lhe: deste uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos dele, disse: olha para nós. Amém? Eita Jesus, né? Aí eu olho para você, mas aí sentar, fica à vontade. Olha para mim, olha para mim. Aleluia.
Alguns empregadores empolgados dizem: irmão, olha para mim aqui. E eu quero dizer para você, não é que eu seja bonita, eu tenho certeza disso, tenho convicção do que eu sou. Eu tinha um corpo muito bonito, mas nem isso mais tenho. Mas eu sou serva de Deus. E o irmão Pedro, chegando na casa do Senhor, como eu e você, e as pessoas olham para nós, o que eles estão esperando de você? O que ele está esperando de mim? Aleluia! Eles sabem que nós temos algo diferente. Aonde vamos? Com quem conversamos? Com quem abraçamos? Com quem só olhamos? As pessoas olham e dizem: aí tem algo diferente. Aleluia! Aquele homem estava ali anos, não era dias, era anos. E de repente, alguém, talvez Pedro e João, já tinha passado várias vezes ali, né? Era um tempo na casa de Deus. Quantas vezes ele passou ali e entrou e viu aquele mendigo? Porque não era a primeira Bíblia, disse que desde criança que ele estava ali. E Pedro e João sempre entravam ali para orar. Nós às vezes vamos para a casa de Deus todos os dias, ou todo no dia ou não, mas nós conhecemos o dia, como ouvimos o Senhor dizer aqui para mim, que eu sou a coluna da família, não tem ninguém igual eu. Realmente o Senhor me disse: não, Deus está na tua vida, mulher. Deus está na vida dessa mulher. Porque Deus falou comigo lá naquele lugar hoje, dizendo que não precisava de profeta para dizer para mim algo, mas muitas coisas que o Senhor falou para mim hoje aqui, Ele falou lá também, de manhã. Aleluia! Só não foi a cura, porque ele fez aqui uma terapia terrível. Aleluia! Glória! Eles vinham todo dia à casa do Senhor, e você e eu vêm para a casa do Senhor, saímos da nossa casa, às vezes só o bagaço, como a que é mesmo. Aí vem para a casa do Senhor. Por quê? Porque aqui é um hospital. Deus não cura só da enfermidade humana, da dor, da cabeça, do pé. Ele cura da alma. E quando a nossa alma está sarada, o restante é resto. Aleluia! Aleluia! E a Bíblia diz que eles vão entrando tranquilo. E de repente aquele homem, talvez eles tenham passado uma noite de oração, um dia, porque eu me lembro da Nova Jerusalém, quando começou, irmão, nós ajoelhava aí a mocidade que o Zé Cláudio, aquela empolgação dele, aí a gente estava todo mundo disse: irmão, nós vamos tirar de 6 horas da tarde até 6 horas da manhã até 6 horas da tarde de joelho. Tinha uns que não joelhavam, não cantavam nem meia hora, já estava mudando o joelho no lugar. Mas alguns aguentaram, não é? Teve lá, eles chamaram lá, deram o nome lá e deu certo. Mas nós, todo dia, nós vamos para a casa do Senhor. Mas tem dia que você chega na casa de Deus, você não chega aquele crente cambriado. Eu vim morrendo, eu vim me acabar aqui, hoje eu estou vendo mãe. Não, você já chega de nariz empinado, cheio da glória de Deus, para o Senhor. Como é que você está? E quando você pega na mão do irmão, o irmão diz: ei, mamãe, a senhora está mesmo avivada hoje, né? Porque você passou o dia se alimentando de comida forte. Eles passaram talvez a noite, era o meio-dia. Bora lá, meu irmão, entregar o sacrifício? Bora. Aleluia! Quando eles vão chegando, quantas vezes nós chegamos na casa de alguém e nós se deparamos com situações terríveis, e quando a gente entra, a primeira coisa que eu pego quando a gente entra nessas coisas, né, pastor? Jesus entra aí na frente com o negócio aí. Então Deus vai fazendo. Quando a gente chega lá, mas o irmão Pedro, ele naquele dia não era um homem demolhado, não é? Não era um homem valente, matador de gente. Não, ele não era nada disso, era um pedinte, um esmoleiro. Mas quando aquele homem estendeu, talvez passaram a noite sem jantar, jejuando com fome,
tinha o que comer ainda. Eu sei, mas eles vieram onde? Vieram na casa do Pai. Aleluia! E às vezes a gente com o bucho cheio de chambari, carne assada e tanta coisa. Não vou não, irmã. Estou enfadado quando eu vou para a igreja. Comi demais, deu ruim, o filho está nessa altura. Para que tu comeu muito? Mas eles vieram. E quando ele chegou na casa do papai, encontrou aquele homem que sempre ele via ali. Irmãos, não é ver a pessoa pedinte, não é ver o problema do meu irmão. O problema não é ver, é você ter. Você ter graça, intimidade com Deus, para dizer que o problema vai te embora. E a Bíblia diz que quando aquele homem estendeu a mão, dá-me uma esmola. Eu fico imaginando, ele olhou para ele, eu tenho certeza que ele não estirou a mão no momento. Ele ficou olhando e disse assim: rapaz, nós não tem ouro nem prata, não tem dinheiro não, meu irmão. Mas aí o Espírito Santo que está dentro deles assim, sacudiu e disse assim: bora mudar a história desse pedinte. Bora mudar a história deste homem, para dizer para todos quando te verem nessa igreja que tu tem um Deus diferente. Lembro assim muitas experiências que já tivemos com Deus na Nova Jerusalém. Tem uma moça que nós chamamos carinhosamente de Mica. Hoje ela não está na casa do papai, está longe. Ela tinha um esposo presbítero, colocava o rancho na garupa da bicicleta quando chegasse a metade, né? Que é a irmã da Cleide, tu lembra disso, né? E um dia aquela moça chegou, as irmãs já estavam na casa do Senhor. E ela chegou na porta da casa do Senhor e eu estava, eu gosto de recepcionar. E eu estava na frente ali. Quando eu cheguei ela, eu pulei da calçada e caminhei na direção dela. Ela era como que ia passando. E eu pulei e abracei ela e disse assim: aqui é o melhor lugar. Ela entrou, participou do culto, se reconciliou. E para adiantar a história, o cara não prestou, Jesus pegou e matou. Pega. Porque quando não presta, Deus liberta o povo para ser feliz. Mesmo que ele não queira prestar, mas depois também, né? Mas Jesus faz a parte dele. Aleluia! E a Bíblia diz, essa história é uma história linda, gloriosa. Aleluia! Ele vendo Pedro e João, que ia entrando, ele não ia saindo, irmãos, eles iam entrando. Nós precisamos estar onde? Na casa de Deus. Diante das situações mais diversas da nossa vida, nós temos que estar, não. É obrigado estar aí, irmão, na igreja todo dia. Não, não é obrigado, não. Eu vou com prazer e amor. Eu amo estar na casa de Deus. O 5 diz: olhando eles, esperando receber. Irmãos, nós estamos excitados. Nós vamos para a casa de Deus, a gente já vem com a bacia, como eu disse, né? O rasinho de Jesus, eu quero receber, eu quero. E agora não é os pedintes não, irmãos, é os cretinhos. É os crentes mesmo, perigoso. Porque eu não estou de fora não, eu estou dentro. Como vocês viram eu dizer aqui. Porque nós precisamos. Às vezes a gente tem uma família de 6, de 8 irmãos, ou de 3, 4, 5 filhos, e a gente olha e vê só as duas mãos, da pai e da mãe estiadas, para abençoar. A gente não tem um filho para dizer assim: meu filho, me ajuda em oração, a minha nora me ajuda em oração. Isso dói, porque a gente cria na casa do Senhor, e eles vão para longe, procurando refúgio no inferno, e no inferno não tem refúgio. Aleluia, Deus. No versículo 6 diz: disse Pedro, não temos prata, não temos ouro,
porque temos isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, ó Nazareno, levanta-te e anda. Eita Deus! Irmãos, você olhar o problema não é você resolver o problema, é uma distância grande. Esta semana eu estava na casa de um presbítero, que eu não vou dizer o nome, porque para não fazer o fuxico. Eu estava na casa de um fuxico, mas não é que ele seja problema não, olha a vez. Eu estava na casa dele, orando ali, me convidaram, e eu ouvi duas histórias, de duas pessoas. Eu não dormi de noite. História estarrecedora. E eu fiquei perguntando para Jesus, Jesus, por que que acontece isso no meio de pessoas que dizem segredo? É vergonhoso certas coisas. Mas o nosso Deus ainda tem semente. Você lê? Ainda tem mulher de Deus na terra. Ainda tem homem de Deus na terra. Ainda tem pessoas que o Senhor olha dos altos do céu e diz: vai lá, que eu vou contigo. Aleluia. Quando tu chega lá, tu leão está dormindo. Ai, Deus, velho. Não vai nem rodar. Aleluia. Aquele homem foi chegando, pediu uma esmola, ficou esperando ele meter a mão no bolso e dar uma esmola, mas ele não tinha. Ele tinha Deus, ele tinha o dom de cura, ele tinha o dom da salvação, ele tinha o dom da reconciliação, ele tinha uma unção dobrada do Espírito Santo. Aleluia, meu Deus! Mas as pessoas sabiam disso? Não. Não vai bater nesse crente safado, rapaz. Pedro aqui só vai falar desse Jesus, não vai meter a taca nele. Sai para ali e taca de novo. Vem mais para longe e taca de novo. Mas quando foi naquela tarde, naquele meio-dia, Pedro que o anjo abriu lá e disse: rapaz, o que é que. Só eu, não tem nada disso não. Aí o Espírito Santo disse: bora fazer algo, moço. Bora aqui fazer algo. Aleluia. Porque o Espírito Santo é assim, irmãos. Você começa a ministrar a palavra, você começa a orar por alguém, e às vezes você vai só lá dizer: Senhor te abençoe, e tu coma feijão amanhã. Não sei o que, é mentira, menino. Eu vou lá mandar comer a carne. É agora. Aleluia. A Bíblia diz que quando ele estendeu a mão, ele disse: ele não meteu a mão no bolso. Que eu vejo pessoas hoje para dar oferta maluca do mundo. Não sei porque não tem medo, né? Mas a maioria é porque é ruim mesmo para dar oferta. O dízimo, então, nós viemos no carro e escutamos porque mesmo, né, pastor? Depois a gente vai sobre. Aí a gente vê isso. Irmãos, eu lá na minha velhinha, porque assim, você está tendo dinheiro. Não tem não, é só aquele dinheiro mesmo. E a gente abençoa dos netos, da tereneto, filha, viado, os parentes e aderentes. E dá. Aí eu tiro do papai. Meu esposo, ele já está com uns, posso dizer, quase 10 anos. Que ele sempre foi muito abençoado para pagar disso. Mas como o dinheiro ficava na minha mão, eu pagava logo. Vai embora. E aí eu pego assim, né? Aí dessa vez aqui eu não comentei isso com o meu pastor porque ainda não vi ele. Nós tínhamos um batismo lá na congregação e eu via para o pastor, nós somos 4 mulheres lá dentro, mulher de Deus, que faz as coisas, pega na ponta e vê onde é para soltar. Os outros, agonia, eu sou, para você pedir até um de óleo, lá em casa pouco, não tem, a mão fechada, parece que deu um derrame. Moço! Eu disse para o pastor pega logo, eu disse para a Madalena, daí 5 quilos de arroz inteiro, o resto, e já vai logo. Fizemos lá também um culto de missão. Aí eu peguei uma parte do dinheiro que tinha me dado, um dinheiro terrível, R$60, e eu ajeitei, aí botei o resto mais um pouco em cima, e fizemos um culto, fizemos lá uma bênção, e foi bom. Então, irmãos, nós precisamos aprender. É do pouco que se faz o muito. Não é do muito que se faz o muito. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz assim: tu diz aí para o homem, só basta tu dizer para ele. Não precisa tu dar tapa nele, não precisa tu jogar coisa nele, não precisa tu meter a mão no bolso para dar dinheiro para ele. Diz para ele
Lembro quando muitas vezes eu saía para evangelizar só para o Daniel, meu filho que hoje tem 40 e poucos anos. E uma vez eu saí, o Senhor botou no coração, jejuei 2 dias sem comer, sem beber, e saí abençoando e distribuindo folheto na rua 15 de novembro, nos bares e comércio. Quando eu cheguei já lá na região quase ali empareada que fica a água, né, aquele coisa, estava uma calçada alta cheia de homem, tinha um bonito e feio. E eu cheguei e perguntei se o dono do lugar deixava eu distribuir. E aí ele disse assim, gritou de lá, o senhor... Aí ele disse, deixa, irmão. Eu lá pegava, eu disse, deixa assim. Aí eu subi a calçada e comecei a abençoar o povo, dando os folhetos. E um disse assim para mim, se a senhora estirar a mão para mim, eu corto a sua mão. Eu disse, não precisa não, meu filho, porque pro inferno vai com o corpo todo. Agora eu vou também inteirinha, porque Jesus sabe que eu estou fazendo. Mas tu não vai para o inferno sem saber a verdade. Entreguei os folhetos para os outros discípulos, para no meio da rua e li em voz alta. Eu não aprendi a ler em colégio, irmão. Você aprendi aqui. De 2 dias, 3 dias de jejum, 5 dias sem comer e sem beber. E o primeiro nome que eu soletrei foi Jesus. E pela misericórdia de Deus, dele é a sabedoria. Aleluia! E eu saí pro meio, quando eu pegava o folheto desse, eu decorava ele. Aí eu cheguei lá no meio da rua e li em voz alta. E ele disse assim, você não vai calar não, só besta-feira. Eu digo, besta-feira e besta é tu mesmo. E aí eu fui me embora e meu menino, mãe, vamos embora. Quando ele saiu dali, ele saiu para outro bar. E quando chegou no outro bar, ele caçou conversa com o rapaz lá. E o rapaz disse, tu tá pensando que aquela crente velha que tu botou para correr? Deu um sinal de faca nele lá. Então, irmãos, aí você, ai, nunca sai espraguejou. Não, irmãos. Quem mexe no altar não fica no altar. É verdade. A Bíblia diz isso. E eu digo para você, porque eu e você temos graça de Deus. Aleluia. Temos unção de Deus. Temos o dom da cura. O dom. Ai, não tem o dom da cura, não. Mas tu já orou, Jesus curou? Sim, pois ele que cura, mas não, é ele. Aleluia. Aí ele disse para o homem cego, disse, rapaz, o homem lá aleijadinho, rapaz, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o Jesus que eu tenho, a unção que eu tenho, a graça que eu tenho, isso eu te dou. Aleluia. Quando ele estendeu a mão, pegou na mão daquele homem, ele levantou, eu parece me ver com o som da voz dele, os ossos estralando. Quando ele chegou, pegou na mão, suspendeu. Aleluia! E a Bíblia diz que ele entrou no templo, ele entrou se arrastando. A Bíblia diz que ele entrou pulando, saltando e dando glória. Aleluia! E todo dizendo, não é esse Pedro, esse João que vem quase todo dia para cá com essa história de oração. Não é o mesmo, não é. Mas hoje ele está diferente. Aleluia! E isso, irmãos, não é porque a gente come enche a barriga, não. É porque a gente fica com fome. É de joelho, o rosto no chão, com a cara cheia de lama. É que a gente adquire essas bênçãos da graça de Deus. Aleluia. Não é em churrasco, não, nem pense. Não é, não. Eu lembro do pastor João Soares. Quando era jovem, congregava com a gente ali, é filho da congregação Nova Jerusalém. Eu me lembro que uma vez nós estávamos na casa da minha cunhada e começamos a orar e o Senhor rebatou ele. E quando rebatou ele, ele disse assim, Senhor, eu vou beber dessa água, Senhor. E na mesma hora o Espírito Santo disse assim para mim, ele está lá diante do rio da vida. Se ele beber, ele não volta. E eu comecei a dizer, Senhor, não deixa ele beber. Não deixa, papai. Não posso, eu digo, eu não posso pegar da mão dele aqui, mas lá o Senhor pode. Pode mandar ele voltar para casa. Pode mandar ele nesse instante para casa. Assim como quem fala com o menino, né? Eu disse, mande ele nesse instante para casa, Jesus. Isso não está certo. A mãe dele não é crente, a mãe dele vai espraguejar nós. Manda ele de volta. Aí botei a Valquíria, minha cunhada, disse, bora minha filha, orar para ele voltar. Nós oramos e Deus trouxe ele de volta. Quando ele voltou, o Senhor me tomou e disse assim para ele, eu não tenho um anel de ouro para botar em focinho de porco. Rapaz, eu fiquei encabulada com aquilo. Eu digo, oxe, está lá no céu, nesse instante, o Senhor, que negócio é esse mesmo?
Aí eu fui procurar, nesse tempo o nosso pastor era o pastor leigo, né? E aí eu fui procurar outras pessoas que me tinha sabido, né? Aí ele disse assim para mim, irmã Raimunda, tem essa passagem na Bíblia, e ele é um versículo. E ele está dizendo que ele vai pegar uma joia, um homem de Deus, uma mulher de Deus, e botar na companhia de uma pessoa que não presta. É isso que Deus está falando. Aí eu disse para ele, João Soares, tu não vai casar com minha sobrinha. Aí ele disse assim, quando eu cheguei, eu disse para ele, ó João, Deus me disse isso, irmã esclareceu isso. Aí ele disse assim, minha irmã, isso é coisa, a senhora ainda mais tem conversa. Pergunta onde é que João Soares está, casado com outra pessoa, pastor de igreja para a glória de Deus. Aí a irmã e o focinho de porco, está lá no... Está lá no Mato Grosso do Sul. O Senhor levou para lá, botou na lama mesmo, se casou com outras pessoas que eram do mundo, mas aceitou Jesus, hoje é salva, pregadora do Evangelho, mas o Senhor muda a história. Aleluia! E ela diz assim, tia, o Senhor me tirou da lama, tirou a meu da lama, do focinho do porco, como ela dizia. Ainda bem que eu não fui para o focinho, fiquei lá na lama, Jesus me resgatou. Então, irmãos, nós precisamos entender que o céu é bom. Nós também somos bênção nas mãos de Deus. Até quando, irmã Raimunda, que você é bênção? Até você viver. O dia que você já estiver morrendo, você ainda morre como bênção, como homem de Deus, como mulher de Deus, e deixando testemunho. Por quê, irmã Raimunda? Porque Deus está neste lugar. Deus não está longe, Deus está perto. Eu lembro quando algumas pessoas disseram para mim assim, ela não está crente não, né? Não está certo não, né? Olha aí. Quem tem relógio, olha aí, irmã, pastor. Aleluia, Deus. Estou achando ele atrasado. Por bem, irmãos, não precisamos. Está certo. Pois ele está perto. Então, nós não precisamos exagerar, ser crente exagerado. Precisamos ser salvos, ser instrumento de Deus. Porque tem umas pessoas que querem ser, eu acho muito pesado, o irmão João Batista, um dia se ele vier, não sei se ele vai ver, mas um dia eu já disse isso para ele, ele é exagerado, ele tem um jeito exagerado, é um homem muito sábio na palavra, mas ele gosta de criticar o Espírito Santo, gente que é usada pelo Espírito Santo, eu já vi, isso aqui eu te peço, não peço segredo para isso. E um dia eu disse para ele, quando Moisés subiu no monte, o monte continuou a mesma cor, mano? Ele disse, não, mano. Não, irmãzinha. O monte da hoje é outra cor. Eu disse, se o barro que não fala nada, que não diz nada, ele mudou de cor, imagine eu. Então não tem esse duro para a glória de Deus, para o poder de Deus, para a unção de Deus. E eu digo isso, irmão, porque eu já tive paralítica. Deus me usando a irmã hoje aqui. Deus só o Senhor sabe o que eu estou passando. Então eu digo para Deus, alguém essa velha gorda pulando, eu pulo, meu irmão. Porque quem vai para o paralítico, graças a Deus, eu estou com as pernas, glória a Deus. Tem uns probleminhas de coisa da idade, mas eu louvo a Deus, porque eu não posso me calar diante de quem estendeu a mão e disse, eu não tenho ouro nem prata, mas eu sou o Deus que te escolhi, o Deus que te tirou do meio de 11 irmãos com 7 anos de idade e te escolhi para ser testemunho vivo. Aleluia! Alguém disse essa velha, como a irmã falou aqui, o Senhor falou, eu fui ministrar a palavra uma vez aqui no Pará, a primeira vez que eu saí para ministrar, e alguém, quando eu fui entrando, pegando um vendaval, me dando, me queria até virar o carro, foi uma confusão. Quando eu entrei naquela igreja, tinha só 5 corais, viu, pastor? Cada um maior do que o outro. E eu parecia um mosquito. E eu entrei todo engiadinho, o cabelo, nós tínhamos pegado uma chuva mais feia do mundo, mas o cabelo igual esse aqui. Chegou o rosto que eu estava molhado. A minha Zuleia foi que enxugou, ajeitou a casa, uma raúda assim. E a casa aérea eu entrei e disse, Ave Maria, parece uma pinta molhada. Meu Deus, aí é feio mesmo. Aí eu só escutando. Meu Deus, desengonçado, isso aí não vai sair nada. Sabe? Eu disse, eu pensando comigo, eu estou achando também. Agoniada, da primeira vez que eu ia ministrar, fora de casa, o medo chega as perninhas tremendo. Quando nós começamos, eu escutei o pastor falar assim, só vai cantar essa pessoa. Depois que ela cantar, se a pregadora chegar, o Chico não chegar, nós vamos botar outra pessoa para pregar. Aí eu entrei de igreja, aí ele cochichou lá no ouvido dele.
Eu disse, a mulher chegou. E nós pregamos naquela noite. No meio da mensagem, o Senhor disse assim para mim: grita que eu estou curando de derrame, que eu estou curando de derrame facial. E eu não discuto com Deus, você sabe disso. E os irmãos, eu disse: Jesus está curando de derrame facial. Deus está batendo gente na prisão agora. Aleluia. O Senhor me usou para o coral. E eu disse para algumas 8 mulheres naquele coral, mandei elas levantar. E eu disse: Deus vai fazer isso na tua vida, Deus vai fazer isso na tua vida, e Deus vai fazer. E foi dizendo, e eu fiquei assombrado, fiquei agoniada. Quando terminou aquela mensagem, pregamos, e o pessoal que tinha convidado a gente, a Lúcia, que congregava com a gente, chegou lá, ficou com vergonha de levar a irmã Daci para casa dela, que a irmã Daci com aquela pose de rico dela, né? E aí acharam que ela tinha dinheiro. E aí nós sabemos o que aconteceu, resumindo, nós fomos dormir num quartinho, só com a cama, botei uma criança, que a minha mulher com bebê dela recém-nascido, e nós dormimos no chão. Ninguém acolheu nós. Quando saímos daquele culto, o pastor foi embora, a pessoa que foi convidar nós, a presidente de oração, nós desapareceu, mas nós permanecemos crentes. Aleluia! De manhã, o pastor presidente ficou sabendo, mandou me chamar na casa dele, e eu disse: não, pastor, não, tudo bem, isso é coisa que acontece. Irmã, eu estou morto de vergonha. E aí eu fui para a escola dominical, nunca esqueci daquela escola, que é um trabalho que eu gosto demais. E tem crente que não gosta. Culto de doutrina, escola dominical, isso é coisa para a gente besta. Pois continue sabendo, mas vai sabendo uma coisa, que lá os mais sabidos desceu do céu. Os mais sabidos desceu do céu, estão para aí dando trabalho. A gente precisa aprender cada dia. E naquele dia a escola dominical, o assunto não era nada que outro de que do homem samaritano. Aí ele me pediu para dar a lição. Eu digo: agora acabou de ajeitar. E eu disse: irmãos, quando você vê uma pessoa assim na porta da igreja, esperando abrir, chame, pode para dormir nem na cozinha. Aleluia, Biaço e Rebeca. Mas ninguém cresce, irmão, sendo grande. Não precisa mais crescer. A gente precisa ser Pedro, sem aparência, passando dificuldade, e aí o Senhor volta lá em cima, que a gente fica igual jabuti amarrado, né? Sem poder descer. Mas o Senhor continua dizendo: alguém passa mal, o jabuti é menino. Olha ali a velhinha gordinha, menino. Olha, não estava. Aí, aleluia! Porque Deus faz isso na nossa vida. Aleluia. Não é porque merecemos, igreja, é porque nós precisamos. Eu digo sempre para meu marido: tem 2 coisas que nós, mulher, precisamos. Tem umas que é mais vaidade que outra, tem umas vaidades grandes, né? Mas nós precisamos de 2 coisas: que o marido nos enxergue, que é a primeira coisa, que me diga: minha filha, tu diz, pode a saia não tá boa, a blusa também tá lá em cima, mas ele diga: minha filha, mas tu tá bonita, minha filha, mas eu te amo. Essas 2 coisas são muito importantes. Se nós chegar na igreja e alguém dizer: ixi, mas a sandália, a senhora veio de sandalinha, não estamos se preocupando com isso não, porque eu tenho uns vestidos que cabem 3 dessas aqui dentro, e eu boto eles e me sinto maravilhosamente bem. Não estou preocupado com o que eu sou do dízimo. Então, irmãos, nós precisamos saber que o nosso Deus é maior. O nosso Deus ainda é o Deus que nos escolhe, não é por patente. Não é por patente que Deus nos escolhe. Ele nos escolhe os lixos lá do monturo. E Ele pega e lava na fonte da graça, deixa brilhando. Aí Ele bota no fogo, bate isso com o Espírito Santo, que fica tchau. O diabo vai tocar e não dá para tocar não, rapaz, é fogo. Aleluia! Que o Senhor possa continuar nos abençoando, nos dando vitória diante das situações. E não esqueça que não é quantidade que Deus quer. Deus quer qualidade. Você nunca viu na Bíblia dizer assim: foi um monte de crente para fazer isso.
A Bíblia não fala. Quando Deus ajuntou 12 discípulos, ele dividia em dois e dois. E vai de dois. Não é de 10 não, viu, irmãos? É de 2. E vai fazendo a obra. Aleluia! Nós queremos orar, pastor, para algumas pessoas, se o Senhor permitir. Aleluia, Deus. Nosso ministério, irmãos. Um dia desse eu ministrei numa congregação lá e uma mulher falou assim: a senhora não fez tudo não, porque a senhora não orou por mim. Minha irmã, eu fiz tudo que Deus mandou. Agora, o que a senhora queria, infelizmente, eu não pude fazer. Porque a gente olha, irmão, conforme o Espírito Santo nos ordena. Porque não adianta eu orar por pessoas que Deus não mandou. Porque eu posso orar para a igreja inteira, isso não é pecado. Mas quando Deus nos usa para A e para B, é para A e para B. Não é para o Z, não. Então aí fica difícil, não é? E se eu não fizer, eu sou desobediente. Isso eu não quero para a minha vida. E eu posso até não chegar em casa, porque Deus pode me cobrar muito caro, porque a tua necessidade passa longe da minha. Aleluia! Aleluia! Então nós vamos orar, pastor, por esse povo. Aleluia! Nós vamos orar por 4 pessoas. Aleluia! Fica aí sentada logo. Fica bem sentadinha. Sente. Senta. Agora bota os 2 pés aqui nas minhas pernas. Bota assim que eu estou lendo. Você quer falar depois que você já fala. Eita, glória. Senhor, não é porque eu seja, é porque tu é. O inimigo nosso, repreende. Tu diz assim, Senhor, estende a mão. Não tem como, Pai. Mas eu sou tua filha. Meu Deus, a unção passa por esta moça. Cura, Deus, tira toda a inflamação. Resolve isso aqui, Senhor. Aleluia. Oh, Deus, tem verdade. Nos move aqui. Aleluia. Mostra como seja. Senhor, inflamação, essa força, e ela faz de Jesus. Não é uma aleluia, é uma ordem. Nós declaramos o milagre, Senhor, na vida dela. Em nome de Jesus. Deus, eu quero apresentar a família dessa mulher. Eu não quero saber o que está passando. Eu quero te pedir que a vaga que está lá guardada, ela seja escondida debaixo das tuas asas. As mãos que estão lá apoiando para fora sejam cortadas, para não chegar perto. Charrada! Daquela pessoa. Senhor, aquela pessoa não vale nada, pensa numa pessoa nua, vai ser liberada. Que a alma de crente, uma pessoa mais miserável que seja, ele não vê, ela não vê. Então você vai bater numa embalagem ruim. Maravilhoso! Eita, dá oportunidade daquela alma ser salva. O senhor pega aquela matéria velha, dá um jeitinho, o senhor tem cheio daquela dor de barriga, acaba vendo, meu Deus. Então faz isso. Muda a história daquela pessoa. Não deixa ninguém tocar. Não deixa ninguém derramar um pouco de sangue. Esconde e faz a tua vontade. Para não ficar mais terrível. Assim, o ser humano, eu digo que nós podemos ir lá para o papel e para trabalhar e para tudo, né? Eu vou a Deus sim. Eu não quero saber da conclusão. Eu vou só orar. O Senhor que fez todas as coisas, fez a tua família lá. As pessoas que estão precisando de cura, pessoas que estão precisando de cura, pessoas que estão precisando ser abençoadas para ver próximo. Tem pessoas que estão precisando disso. Tem que pagar um preço terrível. Então, vai
Ei, Deus. Aí disse, não deu certo não. Não vai, não deu. Minha filha vai ter. Glória ao Senhor. Deus vai quebrar pelouros. Deus vai despedaçar pelouros. Nos bombear. Visita, Senhor, aquelas pessoas. Visita a familiar da tua pequena. Ela é tão pequena, Senhor. E ela ama. Ela ama. Como todo ser humano ama sua família. A gente não pode resolver os problemas deles. E por mais que a gente ajude, fica sempre faltando alguma coisa. Não aleluia, surrebebiatá. Olha para a saúde dessa mulher, Jesus. Daqui, sabe? Daqui. Da dor na cabeça, do seu lado do pé direito, do seu lado do pé esquerdo. Passa uma unção de cura sobre ela, porque ela precisa de saúde. Ela precisa, Maria da Silva, encontrei, porque nós mudamos de saúde. Nós colocamos as mãos sobre os enfermos e a Bíblia diz que o Senhor cura, o Senhor faz o milagre. E eu declaro isso na vida da minha irmã, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Senhor, eu faço sim, eu vou fazer assim, mas não faz. Senhor, olha para aquela vida e dá saúde espiritual, personalidade de Deus. Ai, Arábia, porque não é o único Deus que muda a personalidade. Pode ser o pior que o ser humano que fala assim, não, eu vou ajeitar, vou criar meu filho, vou criar minha filha, vou criar meu neto, vou criar minha familiar. Ele realmente não consegue fazer isso. Mas o Senhor tem um jeito, só tem, só faz o Senhor. Aleluia! Por que, Jesus? Porque a Bíblia diz que Pedro não tinha uma pessoa que tinha uma coisa mais agoniada. Mas quando o Senhor perguntou, tu me ama, Pedro? Ele disse, eu não Quando ele perguntou de novo, ele perguntou 3 vezes. E na terceira vez, ele disse, Senhor, tu sabe que eu te amo. Aquele homem é cheio de falha, mas ele precisa de Deus, mais do que ele possa imaginar. E alguém ele precisa. Ele pensa na personalidade, mas o Senhor muda a personalidade. Porque o Senhor mudou o Pedro. A Bíblia diz que depois alguém disse, eu vou te crucificar igual o teu Deus. Ele disse, não pode botar a cabeça para baixo. A porta de trabalho presta a porta de trabalho presta moça. Olha para ela, Jesus. Ela tem sonhos que estão ainda na gaveta. Está lá no papel já está amarelado. Mas o Senhor pode mudar isto. Lá o encontro que de repente. Nós vamos na ilha de Rebeca. Nós declaramos a vitória dela debaixo do teu sangue. Em nome de Jesus. Amém. Senhor te abençoe. De vitória. Senhor, eu já apresentei essa mulher. Ela é uma inocente, né? Ela não é uma pessoa como outras pessoas. Ela é uma inocente. Ela é uma criança. Senhor, por favor. Olha para aquela dela ali na conosco. Maria da Silva. Todos dizem assim, não passa, mas passa. Juimela e abraço,
temos idade e idade. E o Senhor sabe que esse colo de mãe é gostoso demais, de irmãos, de amigos, mas ele não dura para sempre. Às vezes não dura a nossa idade que vamos viver. Então eu quero te apresentar essa situação e te pedir saúde para que elas possam cuidar uma da outra, fazer aquilo que é necessário ser feito, para que todos possam, que não ficar dependente de de ver, Senhor, tirar de um som de orelha cá. Nós pedimos a Ti nesta noite saúde, é saúde. Nós te imploramos por saúde, por vida e vida, Senhor. Eu sei que Tu sabe fazer melhor do que nós outros. Quem sou eu para dizer, Senhor, faz assim? Isso assim que está bom, porque ela não é minha filha, ela é sua filha, ela é minha irmã. Então eu quero te pedir pelo Teu grande poderoso, fazer uma oh, aleluia, Jesus. Deus, eu quero te apresentar. Salvei vocês externo, na vida da noite. É mesmo. Na mente, na cabeça da gente. Eu quero que ficar com Jesus. Eu sei que ele não fica quente, que ele não morreu, mas eu quero que ele dê todo o acesso que não é saúde na vida dela, de parte de Deus. Senhor, tirou da diabetes, tirou do dor, tirou do mal. Declaro um milagre na vida dela em nome de Jesus. Amém? Por disponibilizar o Espírito Santo, seu vaso para me abençoar nesta noite. Só o Espírito Santo sabe. Quando o irmão cantou, o irmão Sérgio aqui, que eu sacudi, parece que os ossos já nadaram no corpo, tá vendo igual orelha de cachorro grande. E eu fiquei pensando, Deus vai fazer algo diferente na minha vida hoje. Já estava fazendo, né? Cantando e me alegrando. Então eu quero agradecer, meus pastores, por essa grande oportunidade. Que o Senhor continue usando vocês na terra, dando oportunidade para as pessoas, porque, como diz a palavra, para crescer precisa ser pequeno. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.